Fala galera, tudo bem com vocês? Luiz aqui na área para mais um reviewzinho de The Beginning After the End. Mas antes tem alguns recadinhos para vocês. Dá uma conferida aqui na comunidade do canal, que a gente fez uma postagem lá perguntando qual é o tipo de vídeo preferido que vocês curtem. Se é aquele resuminho de história, se é aquela recomendaçãozinha em forma de resenha dizendo se uma obra é boa ou não, se a gente deve meter o louco aí, tentar fazer uns tops, uns tier list ou outras opções que estão lá. Dá uma conferida, deixa a sua opinião e deixa lá nos comentários também se você tiver alguma outra ideia diferente ou coisa do tipo. E tinha mais um recado que agora não tô lembrando, que é... Ah, lembrei! Segunda-feira sai aquele tão aguardado primeiro vídeo de Overgeared, da gente começando a série lá do início, o pique que a gente fez com The Beginning After the End. Então se você é fã de Overgeared, já coloca aí na agenda, segunda-feira, 18 horas. E se você também não conhece a obra, dá um confere lá que a gente vai começar a contar a história desde o início. Deixa o feedbackzão de vocês, que se o bagulho der certo, a gente continua aí fazendo, faz o resumo da obra toda, volta a fazer review, enfim. Pra não deixar de lembrar, né? Deixa aí aquele likezão do fortalecimento, se inscreva no canal se for a sua primeira vez aqui e, é claro, ative também o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Então, dados os recados, bora lá pro review dessa semana. Galera, capítulos tensos aí nessas últimas 2 semanas e nesse capítulo de agora a gente continua naquele dilema, vendo o Reynolds pensando ali sobre toda essa situação, toda essa história que o Arthur contou e todo o desenrolar que tá acontecendo dentro da cabeça dele. A gente percebe que o personagem tá num grande dilema existencial entre ali não querer ser babaca com o seu filho, mas ao mesmo tempo tendo esse lado um pouco mais obscuro e raivoso que não consegue processar essa informação que o garoto deu. Ao mesmo tempo, ele começa a ficar pensando aí em vários fatos do passado e em como alguns detalhes já faziam meio que deixar subentendido de que o Arthur não era uma criança normal. E ele entra até num conflito próprio de não saber se é o seu ego ou orgulho que não quer dar o braço a torcer, por ele meio que ter que abrir mão de ser, vamos dizer assim, o pai e o progenitor de um gênio, levando em conta aí que todas essas habilidades avantajadas que o Arthur tem desde a infância é porque ele já tinha consciência de um adulto. Mas enfim, né, ele tá voltando ali pra tendazinha e ele encontra a Rhaenyra sentada com um pacotinho na mão. E nesse momento eles começam a trocar uma ideia e a Rhaenyra diz que o garoto já tinha ido embora, se ele sabia disso, e o Reynolds responde que sabia, que provavelmente já esperava que ele já tivesse metido o pé e coisa do tipo. Nesse momento a Rhaenyra joga um trunfo na mesa e diz que ela sempre teve medo do dia em que o Arthur fosse contar essa informação pra ele. O que faz com que o Reynolds fique perplexo e pergunte se ela já sabia sobre toda essa situação do Arthur ser o adulto e já ter essa consciência adulta desde pequenininho. E ela diz que, pô, aqui nós é evidente, né? A gente sabe de muita coisa, mas não é nem tudo que a gente pode sair falando por aí. Nesse meio tempo começa a rolar maior papão filosófico sobre se o Arthur era um garoto ou não, e a própria Rhaenyra diz que, independente de qualquer coisa, ela ainda via o cara como um garoto, até porque ela é muito mais velha do que o Reynolds e até do que o próprio Arthur, com sua consciência antiga somada com a sua idade aí agora. Ela começa lá com o maior papo, falando sobre idade, que existe uma espécie de preconceito, no sentido de que quanto mais velha a pessoa é, teoricamente, mais conhecimento e inteligência ela tem. Enfim, jogou uma lorota lá no peito do Reynolds, que desemboca meio que num papo emocional de um conflito entre a razão e o coração. Ela menciona então que muito provavelmente o Reynolds não queria no caso, né, que o Arthur tivesse contado toda essa coisa, que seria muito mais cômodo que ele tivesse mantido tudo como é que estava. E muito provavelmente o Reynolds estava se questionando até agora do porquê que o garoto decidiu contar toda aquela história. E é aí que ela diz que o coração é o maior inimigo da razão. Ela chega até a jogar uma gracinha aí de que, na verdade, no caso dos homens, o maior inimigo da razão é uma outra coisa, que na novel fica bem evidente que ela tá falando da pingoleta, né? Mas aqui eles deixaram meio subentendido naquela pegada, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, roda pra baixo e segue o trem. E é até bem interessante esse papo dela aqui, que ela fala que o coração, no caso a emoção, né, lida com várias coisas como validação, utilidade,
Tá ligado? Aquelas coisas do tipo, ah, mas será que a visão que o outro tem de mim é essa mesmo? Ou será que eu sou realmente útil nessa parada? Enfim, a fala da Rini aqui, quando ela diz emoção, tá muito ligada ao ego e ao âmago, aquele conjunto de sentimentos que a gente sente assim intimamente. Porém, ao mesmo tempo em que ela mesma diz que isso nos faz piores como indivíduos, nos faz melhores como grupo. É essa capacidade, às vezes, de ter esse tipo de sentimento que faz com que a gente consiga talvez ter empatia pelo outro, se colocar no lugar do outro, pensar no que aquela outra pessoa talvez está sentindo ou coisa do tipo, mas ao mesmo tempo faz com que o nosso ego seja assim tão às vezes exacerbado que a gente fique pensando em algumas validações, em coisas do tipo, quando na verdade, se a gente for parar para pensar de forma lógica e racional, tudo seria muito mais simples, vamos dizer assim. Quando a gente coloca aquela pitada emocional nas coisas, tudo começa a ficar muito complicado, a gente pensa demais para poder fazer as coisas, se é certo, se é errado, enfim. E nesse ponto o Reynolds questiona isso, ela tá querendo dizer que na verdade o Arthur então estava sendo levado pela emoção e não pela razão quando ele decidiu contar isso. Só que a vovó Rini é cheia daquelas, né? E ela diz que, pô, ela não tem como saber o que ele estava pensando naquele momento. Só que ela complementa dizendo que ela conhece o garoto desde que ele era muito pequenininho e talvez ele tinha encontrado ali meio que uma casca de conforto e segurança junto da sua família, vivendo essa situação de viver uma família mesmo e tal, de ter pai, ter mãe, família ali e tal, aquele núcleo, e que talvez o contar pra ele foi meio que uma espécie de sair desse casulo. Que aí a gente pode até levantar uma hipótese, pensando nessa coisa da emoção, que muito provavelmente, e a gente até tem alguns detalhes ao longo da progressão da história, ele se sentiu um pouco culpado em relação a essa situação dos seus pais não saberem a verdade. É como se fosse meio que talvez uma decisão ali meio fatalista, vamos dizer assim. Como ele estava rumando para ir para um lugar onde ele não sabia o que ele encontraria, se talvez até ele voltaria, talvez como numa forma meio fatalista de resolver a situação, ele conta e ele vai para um caminho assim que a gente não sabe qual vai ser o fim. E aí, se a gente for entrar ainda numa análise mais profunda do porquê o Arthur faz isso, a gente pode até cair meio que na hipótese de que, como ele estava indo embora em rumo ao desconhecido, foi meio que uma forma de escapismo, será? Ah, vou dizer e vou embora, então eu não vou ter que lidar com o reflexo disso, sabe? Não é como se a gente estivesse vivendo aqui dias felizes e maravilhosos e aí eu fosse falar e teria que conviver vendo a cara dos meus pais e a reação deles, seja lá qual for, dia após dia. Enfim, né? De vez em quando eu gosto de ficar dando uma viajada nesse sentido sobre como o personagem, como a psique dele funciona. Mas existem várias hipóteses aí e ao longo desses vídeos em que a gente teve o início do Arthur decidindo contar, cara, só tem dado comentário aqui embaixo show sobre várias visões diferentes sobre cada leitor tem. E isso é muito legal porque torna a obra mais rica, né? Enfim, continuem aí fludando de comentário sobre o que vocês acham que o personagem pensou, sobre o que vocês acham da opinião dos pais, mas vamos continuar contando o reviewzão aí. Continuando aí a história, a Rini pega aquele pacotinho que ela tá segurando e entrega pro Reynolds e diz aí que foi o mestre do Arthur, no caso eu entendi aí, o Winston, que entregou pra eles como um presente pra família Levin. E ali dentro tem um bichinho muito fofinho, um ursinho, que logo não passa despercebido pela Ellie que aparece ali atrás, apaixonada no bichinho. Ela já sai pedindo pro pai se ela pode ficar com ele ou coisa do tipo, e o pai ainda meio receoso, mas no momento que os dois meio que cruzam os olhares ali, é como se tivesse uma conexão instantânea. Então ele acaba sendo vinculado à menina. E o Reynolds acaba pensando, perdi de novo, família. Minha oportunidade de montar uma grande besta de mana como meu vínculo cada dia fica mais distante. E a Ellie ali toda bobinha com a sua nova besta de mana acaba nomeando o bichinho de Boo, o que faz com que seu pai acabe questionando, mas pô, o bicho vai ficar aí um brutamonte de urso e o nome dele vai ser esse Boo fofinho, ainda mais ele que tem essa carinha de boladão aí. Mas enfim, né? O bichinho é bonitinho. Mais um aí pra competir com a Sylviezinha no ritmo da fofura. Mas dando sequência, a Ellie acaba mencionando aí que a mãe tinha acordado, e então o Reynolds vai até lá a tenda pra poder trocar uma ideia com sua esposa. E a mulher ainda tá muito aérea zona, assim, ela fica até perguntando por quanto tempo dormiu, sabe? Quando você pega, dá aquela hibernada de 24 horas, você acorda, não sabe nem mais em que ano você tá. É tipo assim que a Alice tá. E ainda, minha gente, continuam aí as choradeiras em relação
a toda a situação que aconteceu. E ela questiona se o Arthur já tinha ido embora e o Reynolds diz que sim. E ela se sente um pouco culpada por ter chamado o Arthur de doente, coisa do tipo e tal. Começa a se sentir como se fosse uma pessoa ruim, uma pessoa horrível por conta dessa situação. Só que ao mesmo tempo, a gente vê nas entrelinhas ali que é como se tivesse ocorrido uma dissociação sobre quem é a figura do Arthur e sobre quem é a figura do filho deles. E isso é muito louco, mano, que nesse capítulo aqui eu acho que ficou muito bem claro, porque eu vou ser bem sincero que quando eu li a novel, eu acho que eu não tive muito esse estalo aqui nessa parte. Mas enfim, eu acho que a expressão dos personagens nesse capítulo acabou deixando muito mais claro o que a Alice quis dizer. Ela acaba questionando aí como seria o filho deles se o Arthur não tivesse tomado conta do seu corpo. E aí vocês perceberam aí nas entrelinhas como rola essa dissociação das duas figuras? Como se, o meu filho é algo que poderia ter existido, mas acabou talvez não existindo. E o Arthur é essa figura que conviveu com a gente durante todo esse tempo. E a cara que o Reynolds faz é como se realmente tivesse caído meio que uma pedra na cabeça dele do tipo, eita caralho, borracha. E ele aí tenta convencer a mulher e tal de que tipo, não existe como eles ficarem pensando como que seria isso, se o cara seria extrovertido, seria mais tímido, coisa do tipo, porque na verdade o Arthur era o Arthur. E é aí que a Alice vem com aquele carrinho pegando na canela e jogando na mesa o fato de que tipo, mas você percebeu que desde que a gente ficou sabendo dessa história, não teve um momento em que a gente chamou o Arthur como filho? E aí, meu irmão, o Reynolds dá mais uma estalada na cabeça e esse cara, meu irmão, ele tá naquele pique de tipo, não, eu preciso ser uma fortaleza pra minha esposa, até porque ela é a pessoa aí que, naturalmente, ela era muito mais ligada ao Arthur, porque ela teve o processo da gestação, ela amamentou, ela fez todo o processo aí de que a gente acaba ensinando uma criança e tal, enfim. E ele tenta ficar argumentando ali que, independente de qualquer coisa, nada vai apagar os 13 anos de que eles viveram juntos. E que, tipo, em vários momentos, como naquele momento em que eles estavam indo pra Shiros e o Arthur é bem pequenininho, ele provou aí que se ele não se importasse ou amasse de verdade a mãe e a própria família, ele não teria feito coisas que ele fez, como colocar sua vida em risco, por exemplo. Mas enfim, né, galera? Fica meio aquele clima de a gente não saber o que vai acontecer, os dois ali meio que tentam ser suportes um do outro, mas existe essa dissociação um pouco clara aí da figura de filho e Arthur, e a gente não sabe como que isso vai acontecer daqui pra frente. Mas todo esse clima de choradeira é meio que interrompido ali com a Ellie querendo meio que mostrar o Boo, que é nosso ursinho carinhoso de The Beginning After the End, e fica ali uma semente de esperança, tá ligado? De tipo, as coisas vão melhorar e talvez um dia esse sentimento de questionamento e essa dissociação ela termine, mas fica aí aquele sentimento de que coisas foram mexidas, talvez algumas rachaduras começaram a existir no coração da família do Arthur aí, e aí a gente vai ver o que vai acontecer, né? Mas enfim, mudando de cena ali pro finalzinho do capítulo, nossos brothers Arthur e Winston acabam de chegar em Efeotos, na Terra dos Deuses, e mais especificamente ali no palácio do clã Yndrate, isso, o clã da família da Sylvia e da Sylvie, o clã dos dragonzões bolados, né? E é assim que o capítulo termina para deixar a gente já naquele hype de saber como é que vai ser o encontro do Arthur e como vai ser também a reação do Lord Yndrate lá ao ver a sua neta Sylvie, né? E é assim que acaba o capítulo dessa semana, mas aqui vai rolar aquela zonazinha de spoilers, onde nós vamos dar mais detalhes sobre o que acontece a seguir. Então, se você não curte spoilers, pode parar o reviewzinho por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Semana que vem, sabadão, 6 horas da noite, tamo de volta. E valeu! Agora, se você é um spoiler masoquista sem vergonha, salafrário, vem comigo. Galerinha, chegando aí em Efeotos, na Terra dos Deuses, e chegando ali perto do castelo Yndrate, né, que é o castelo do clã da Sylvie e da Sylvia, nós vamos ter aí o primeiro encontro do Arthur com o poderoso Lordzão. E o Arthur ele fica bem abismado logo com o tamanho do palácio, o tamanho da estrutura de tudo. E se eu não me engano, na novela ele chega até a mencionar que tudo é construído do tamanho para que dragões passem, né? Até porque esse é um clã de dragões. Mas a galera fica ali naquela formazinha humanoide que, pô,
é mais amigável e eu acho que talvez até mais fácil de desenhar. Imagina, você ficar desenhando 45 dragão toda a página, não tem condição. Mas enfim, logo que o Whindersson e o Arthur entrarem aí no castelo, eles vão ser parados por 2 guardas, onde um deles vai prestar atenção ali na Sylvie, no colo do Arthur, e já vai querer criar um caso, né? Eu até esqueci qual é o nome desse personagem, mas depois eu lembro e provavelmente ele vai ser apresentado no próximo capítulo. Mas enfim, já vai querer começar a criar caso, como assim a princesa tá no colo aí desse inferior e coisa do tipo. E o Whindersson vai dar aquela apaziguada de tipo, calma, irmão, pô, larga disso, deixa o Lord Indrate lá, ver o rapaz, entendeu? Abre a porta aí pra nós entrar no palácio. E aí o Arthur adentra o palácio onde o Lord Indrate tá lá sentadão no seu trono, e nas laterais ali a gente já tem mais uma porção de membros do clã. E o Arthur acaba mencionando que no momento em que ele entra ali, ele sente uma aura muito pesada, sabe? É como se toda aquela galera talvez tivesse meio que questionando ou julgando pelo olhar o fato dele ser um ser inferior, vamos dizer assim. E ele até chega a mencionar, que é meio bad vibes, que ele se sentiu um pouco na vida do Rei Grey, quando ele ainda era uma criança órfã, e a galera adulta ficava meio olhando assim, como se ele fosse um diferente ou um tipo de estorvo. E ele até menciona também que a presença ali de poder é tão grande que meio que qualquer mago de Dikaten que tivesse dentro daquele território ali, um mago comum, iria meio que desmaiar com tanta era a energia esmagadora que estava ali. Só que um detalhe curioso é que o Lord Indrate meio que não emanava energia nenhuma. E isso é um ponto interessante que a gente já percebe que o cara é um bicho diferenciado, né? Porque o cara, para poder conseguir meio que nulificar a tua presença, ele tem que ser uma pessoa aí com uma pegada diferenciada. E um ponto bem interessante também que o Arthur logo nota no olhar do Lord Indrate é de que ele, tipo, tem meio que uns olhos secões, assim, duros, sabe? Apesar dele ter uma presença um tanto quanto nula, ele tem aquele olhar meio intimidador e, tipo, afrontoso. No primeiro momento, o Whindersson já se curva, né? E o menino Arthur já tá bem até treinado em ficar olhando pro que os outros fazem e acabar repetindo, só que lá no conselho a gente viu que ele tomou uma sarapatada na cabeça, mas aqui ele acaba se curvando e não tem nenhum tipo de réplica não. Só que um detalhe que ele acaba ficando bastante curioso e um pouco meio perplexo é que o Lord Indrate meio que num teleporte à lá Dragon Ball Z, pega a Sylvie do seu colo e coloca assim na palma da sua mão. E o cara já começa cheio de crítica, né? Falando que a Sylvie tá muito mal treinada, de que provavelmente pelo estado hibernatório que ela tá... Saudade, Sylvie, de dublar a tua voz. No estado hibernatório que ela tá aí de vários capítulos, sem dar o ar da graça, só dormindo, coitada. Foi porque ele meio que forçou a Sylvie, coisa e tal, meio que utilizou mana demais sem que ela tivesse com a mana treinada, enfim, já começa a dar aquela criticada, né? O engraçado é que ninguém foi lá correr atrás da situação para poder descobrir o que tinha acontecido com a menina. Ah, não vai dar argumento aí de que estava escondido e coisa nada não. Se quisesse, mandava os dragão tudo para Dikaten para poder encontrar a Sylvie. Agora quer criticar. Mas o Whindersson vai tentar fazer aquela apaziguada ali. Não, pô, senhor, desculpa, é porque... então, já tinha até descoberto ela, já tinha um tempo, né? Eu poderia ter começado a treinar ela, mas sabe como é que é. Mas o Lord Indrate a gente já dá para perceber aí que ele quer dar uma espizinhadazinha no Arthur, que fica meio ali todo perdido em relação ao que vai acontecer, né? E o Lord Indrate já sai jogando a real pra ele do tipo, ó, vai começar seu treinamentozinho aí, entendeu? Acaba que você vai ser uma peça necessária pra gente poder lutar contra o Agrona. Se sinta muito grato por ter os professores que eu vou colocar pra te ensinar, porque não é qualquer um que chega aqui e vai aprender com essa galera, não. Geralmente, só quem tem esse privilégio são os melhores membros do clã Indrate, entendeu? Só os prodígios, então se sinta grato aí. E o Arthur, coitado, ele fica naquela, ah, mas e quando eu vou pegar a Sylvie de volta? E é aí que o Lord Indrate acaba falando, irmão, foca no teu treinamento, deixa a Sylvie comigo. E o cara meio que tem aquele sentimento de que foi roubado, né? Tipo, roubaram meu filho aqui na minha cara, mas eu vou fazer o quê? E nesse primeiro momento o Arthur, ele não vai nem questionar nada, né, mano? Ele percebe na situação que tá. Mas logo assim que ele sai da sala e tá somente ele e o Whindersson, ele dá aquelas bravejadas do tipo, pô, aí é osso, né, irmão? Aí é osso, né? Olha só que situação, o cara pegou a Sylvie na mão grande aqui, pô. Como é que faz isso, irmão?
Como é que fica meu sentimento em relação a essa situação? Como é que fica aí? E além disso, é bem interessante como a gente vê até na fala dos personagens, talvez algumas intenções e talvez também aquela questão da segregação e como eles consideram os outros seres inferiores mesmo. Só que o Arthur cobra do Winston essa fala do Lord Indrati em que ele diz que o garoto seria meio que uma ferramenta necessária. Só que o Winston é basicamente o político dentro dessa série aqui, né? Ele fala, não, rapaz, deixa disso, não é bem assim, pô. Você é um guerreiro valoroso aqui, que nós vamos precisar do nosso lado, deixa disso. Liga pra essas coisas não. Vem comigo que eu tenho uma pessoa pra te apresentar. E eu vou deixando essa zona de spoilers por aqui, né, pra gente manter aquele ritmo do maquinista Tchu Piuí. Espero que vocês tenham gostado do review e também da nossa zonazinha de spoilers de hoje. Não esquece de deixar aí aquele likezão do fortalecimento, se inscrever no canal se for sua primeira vez aqui e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Verifica lá na comunidade a postagem que a gente fez sobre os modelos dos novos vídeos que vocês vão ver por aqui, quais são os modelos preferidos que vocês gostam. E marquem aí na agendinha também, que segunda-feira, 18 horas, tem o primeiro videozão bolado de Overgeared. Mais uma vez, muito obrigado, galerinha. Confere aqui do lado mais algumas indicações de vídeos escolhidos especialmente para você. Eu vou ficando por aqui. Até segunda, valeu!